Boa tarde, Sr. Antônio. Seja bem-vindo para o nosso bate-papo. E o Arley Ferreira, né, que é o acadêmico também, apaixonado pela cultura popular. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Boa tarde a todos. No meu modo, pela minha profissão de congado, o meu saudato, minha saudação é Salve Maria para todos vocês. Salve Maria. E a minha história é uma história de gente simples, né? Igual vocês estão vendo aí, que são velhos que nem leitura tem, mas acontece o seguinte, a cultura congadeira, para mim, é uma coisa muito maravilhosa para mim. Que eu sou filho de marujeiro, a gente fala marujeiro, a gente fala congado. É porque o congado chegou primeiro. Então, o maru chegou depois. Então, a gente é marujeiro aqui em certa cidade, em alguma cidade, mas sendo que a maioria fala assim, congado. Não, congado é porque ele chegou primeiro no Brasil. Ele já chegou, já tinha, né? Então, o espaço foi expandindo, foi tendo outros nomes. O marujeiro, pelo menos, tomou o nome, porque ele era da limpeza dos escravos que chegavam da Inglaterra, do Congo. Então, chegava no aeroporto, então eles tinham que dar uma geral neles para poder pôr na feira, para poder vender. Então, aqui era a turma que fazia a limpeza nos escravos, que era que com o tempo, eles também viram tomou gosto pela coisa e formou o marujo, que vem da Marinha. Pode falar. O senhor quer dizer os escravos que vinham na embarcação, né? Eles eram limpados pelos marinheiros, né? E esses escravos que se tornaram os marujeiros. Eles não eram escravos, não. Eles eram da turma da limpeza, lá do aeroporto, né? Onde que recebia a turma. Então é o seguinte, porque foi uma história muito... Essa história é uma história que tem hora que eu nem gosto de contar, não, que é uma história muito triste. Dessa vinda dessa coisa para a nossa área aqui, houve que naquela época, o tráfico daquela época era de negro. Hoje é droga, papapá, mas hoje, e antiga naquela época era. Então tinha os traficantes de Portugal que foi lá para o Congo, chegou lá no Congo, ele chegou lá com um papo meio diferenciado lá e falou que tinha que ficar preparado lá na área, lá que estava vindo um pessoal para arrasar com um pouco do pessoal. Então eles ficaram com muito medo e desarmou a cidade. Levou o delegado, levou todo mundo, a segurança para o porto lá, para guardar esse povo que estava chegando. Por causa que tem uma tribo lá que me parece que até hoje ainda tem, os Garibal, que são um índio muito nervoso, e esse cara com medo. Então aquele povo juntou tudo lá no salão lá, e eles pegaram e falaram, não, nós vamos ter que fazer oração aqui, porque vem os Garibal aí, eles estão levando, estão matando, e fazendo e acontecendo. Então vocês vão preparar, fica preparado. Aí eles fizeram, desarmaram a cidade, foi lá para encontrar com o estado de Garibal, até os traficantes, o que fez? Reuniu o pessoal, mais ou menos, abaixo das 400 pessoas, entre homem, mulher e menino, lá dentro desse poliesportivo lá, e puxou a porta e gemou um punhado de gente, homem, mulher e tudo e tal. E pôs no navio e levou lá para o aeroporto, embarcou. No alto mar, quando já tinha viajado bastante mesmo, um dos negros, que é mais ou menos mais adiantado, que é o Chico Rei, ele ouviu aquilo e falou, não, estou sentindo um sotaque diferente. Esse povo, nós estamos enganados. Eles fizeram uma coisa, enganou nós. Deixa eu rolar. Aí ele ouviu falando assim, um dos capitães falou assim, não, o navio está pesado, como é que faz? E o outro virou e falou assim, não,
joga um bocado do alto mar aí. Pegou, jogou a mulher dele, que era a rainha Conga lá, e a filha. E ele está ouvindo aquela coisa. Aí acabou de confirmar com o pessoal. Depois, gente, nós foi muito enganado. E já está jogando gente dentro d'água e tal. Quando chegou aí no Rio de Janeiro, foi aonde que nessa altura, aqui em Minas Gerais, o não é o Major Augusto. Major Augusto queria enriquecer o grupo dele, que os negros dele já estavam meio cansados, nas minas de ouro aí. Pegou e falou assim, vamos lá no Rio de Janeiro, que nós vamos comprar os negros lá. E ele escolheu um dos escravos dele, que é o Zé Doroteia, que é a mais interessante, para levar, foi com ele. Chegou lá no Rio de Janeiro e falou, o Zé Doroteia, você escolhe nessas turmas aí, os negros que você vê que vai ser bom serviço, se pega para nós. Aí, assim, o Doroteia fez. E deu uma hora que ele chegou num cano, lá tinha os negros, os ditos negros, o pessoal da limpeza, que se tornou marujeiro, já tinha limpado, e eles estão lá, cada um, você tira 10 negros cada grupo aí. E saiu o Chico Rei, saiu num grupo. E deu sorte que se escolheu o Chico Rei e um dos filhos dele, o Muzinga, filho dele. Aí quando chegou no Ouro Preto, aí lá um dia, já tinha muitos escravos aí, já trabalhando, ele pegou e falou assim, estou ouvindo um negro falando que ele era rei e coisa e tal. Ué, então nós temos que descobrir isso direitinho, se ele... Que forma que ele era rei lá. Aí o delegado mandou chamar. Aí chama esse nego aqui, que eu preciso falar com ele. Era um nego muito humilde, chegou lá com o chapeuzinho embaixo do braço, lá, e falou assim, não, doutor, o caso é o seguinte, lá na minha terra eu era rei mesmo, mas rei Congo. Ah, como que é? Rei Congo. Aí explicou para ele mais ou menos, ele pegou mais ou menos, falou assim, tal, tudo bem, então porque ficou falando no papo, porque a fofoca já estava correndo no bairro lá, que já tinha, né? Aí ele pegou e falou, não, eu posso continuar com o meu trabalho aqui no Brasil, tal coisa. Ele falou assim, não, você me dá um tempo aí, daqui uns dias eu mando chamar você aqui. Aí que mandou chamar ele lá. Passados dias, chegou lá e falou assim, não, você pode continuar com o seu trabalho, assim, que ele foi conversar primeiro com os padres jesuítas, o governador do estado, aqueles padres lá, para se concordasse dele montar esse projeto do Congado aqui no Brasil. Aí autorizou, ele falou que ele podia dar continuidade. E nesse meio tempo ele voltou tudo tranquilo. Ele já estava começando a aprontar as caixinhas dele e tudo. Tá lá, que aqui tinha muitos escravos, mas não era. Já tinha mas não era marujeiro, né? Tinha uns escravos. Aí ele pegou e aí formou o grupinho dele lá. Aí, na primeira festa que teve lá de um ricaço lá, eles falaram, não, então você pode sair com o seu povo no dia dessa festa, pegou e saiu com ele lá, foi o primeiro dia da festa desse povo que ele preparou, que foi autorizado para ele começar o projeto Marujeiro no Brasil. Então, o senhor fez um resumo, né, de como chegou o Congado aqui no Brasil, e principalmente aqui em Minas, né? E foi através do Chico Rei, né? E o senhor vai continuar contando a história para a gente, a vivência do senhor dentro do Congado. E também eu gostaria, Warley, que você falasse um pouco também de você, né? Que o Santo Antônio, ele começou, a história dele é grande, a gente sabe, está todo mundo curioso para saber, mas para o nosso bate-papo ficar bem gostoso, nós vamos cada hora um pouquinho, né? Fala um pouquinho, Warley, sobre a sua vivência também, como que você chegou dentro dessa cultura popular, o que te levou? Essa dá para sentar, né? Ei, boa tarde, gente. Primeiro é uma honra, né? Dizer que é uma honra estar aqui participando com o Santo Antônio, com você, Rosângela, que eu tenho um máximo respeito. Né? E ouvindo a história que a gente fica imaginando, né? Muito, muito potente isso. A minha vivência com cultura popular, ela se deu no desejo, sabe? De entender, de
participar dessas ações todas. Quando o senhor Antônio conta da ação, né, do Chico Rei, lá em Ouro Preto, o que é muito legal. Eu estudei, eu me formei em dança, e aí fui buscar uma especialização em cultura popular, por causa desse desejo, sabe? De sempre querer conhecer, querer estudar. E aí me deparo com essa grandiosidade e a potência, como que é essa questão da tradição, né, do que é cultural, do que é vivenciado de fato na fé, com as guardas de Marujo, né? O senhor Antônio estava dizendo do Congo, né? Do Congado, as pessoas falam, mas dentro do Congado, essa família, né, dos 7 irmãos que a gente fala, que é o Vilão, o Congo, o Marujo, Moçambique, Catopê, tudo Marujo, isso, Maracatu, não, Catupé, Vilão, exatamente, o Congo, Moçambique, todos essas famílias, né, se juntam para celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário, o que é lindo. E aí, quando a gente traz o trabalho da cultura popular vivenciado na pesquisa, que é uma coisa muito importante, de buscar sempre na fonte, né, de ir atrás da guarda, de ir atrás das pessoas que detêm o conhecimento. O senhor Antônio está aqui, é uma história, né? Ver o senhor Antônio contando, ver o senhor Antônio falando, é um prazer muito grande, porque é um livro, né, que está aqui do nosso lado, assim, e a gente estuda e aprende a todo momento. Então, buscar nas guardas, buscar nos grupos tradicionais da cidade, inspiração, referências, né, para a gente poder montar um trabalho e trazer a juventude para esse trabalho. Eu acho que é isso que faz com que ela se perpetua. O que eu acredito muito que a cultura popular se mantém atual é exatamente o poder que ela tem de se transformar, sabe, de se atualizar. E é isso que eu sempre busco, a gente sempre se atualiza, sempre vai buscando para levar para frente, sabe, o trabalho do São Antônio, é isso, um pouquinho. São Antônio, fala mais um pouquinho, como o senhor iniciou no grupo de Marujo, qual que foi a primeira guarda aqui de Itabira, né? Nós falamos guarda de Marujo, tem lugar que fala banda de Marujo, mas aqui em Itabira nós falamos guarda, né? Fala um pouquinho para a gente. Não, aqui em Itabira é o seguinte, porque eu sou filho de marujeiro, né? E nessa região de Santa Maria, Passabém, São Sebastião e Florença e tal. Meu pai ficava 3 dias, dia de festa, já agosto, setembro e outubro, era com ele mesmo, ele ficava o dia inteiro. Então, tenho essa raiz comigo. Então, ele chegava e eu perguntava a ele como é que foi lá, pai. Eu falei, não, meu filho, lá, isso. Eu falei, não, quando eu tiver tamanho suficiente, eu quero acompanhar o senhor. E com aquilo passou o tempo, meu pai morreu, e falar a verdade, eu fiquei assim meio esquecido, porque saiu fora do negócio do pai morrer, fica meio coisa. Eu vim aqui para Itabira, então eu tenho essa honra de saber que eu sou filho do marujeiro e encontrei gente aqui que fazia parte do Marujo, que foi o Zé Maria Margarida. Então eu encontrei ele, que ele me incentivou e eu retornar o que o meu pai cuidava. Então, aí eu tomei gosto, passei a acompanhar ele, e já vai fazer uns 30 e tantos anos que eu venho acompanhando ele. Ele chegou a essa hora que Deus chamou ele, e eu fiquei até um pouco meio apertado. Falei, eu estive pensando assim, eu acho que eu vou ter que fechar essa sanfona, porque eu sozinho não vou dar conta, não. Mas não, senhor, pela minha fé, Senhora dos Ares, São Benito, Santa Figênia, teve hora de eu pensar em fechar a sanfona, não vou mexer com nada, não. Mas consultei bem, não. Aí meu coração bateu forte, não desanima, não. Você é um dos guardiões de Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Figênia. Vai continuar. Aí foi onde que eu reforcei e procurei aproximar mais do meu povo e sempre para as minhas festas aí nos interiores de Itabira, mesmo na Aparecida do Norte, a gente vai, tem uns 30 e tantos anos que foi lá, depois da pandemia, que não deu para a gente ir. Mas espero que a gente vai ter essa oportunidade de continuar aí, do jeito que era, a gente espera. A primeira guarda aqui na nossa região de Itabira, São Antônio, ela veio de onde? O senhor poderia falar? A primeira guarda ela veio até no explosivo aí, o Garro. Que esse povo de Santa Maria
herança de Santa Maria e Passabem, São Sebastião. Florença, Baú. Chegou no explosivo no tempo aí, falava é pé de pomba. Chegou e garrou. E nesse meio, aí veio Zé Margarida lá do Serra dos Abos, Carmo e Serra dos Abos, chegou com muita peleja, ele chegou aqui na Água Fresca e começou aí com os 3 meninos com os tamborzinhos aí, tal. E os outros ficou bem quietinho. Aí quando Exílio com Zé Margarida começou com os 3 meninos aí foi chegando, passando uma meia dúzia de anos, foi chegando gente que fazia parte dessa guarda lá do Baú para Florença. Entanto que eles falavam assim, a minha guarda é centenário, e eu não estava acreditando. Eu quando voltei a tomar o gosto da coisa mesmo, falei, não acredito. Eles perguntavam, essa guarda está para nada. A guarda é Zé Margarida, veio trazendo lá do Serra dos Árvores, do Carmo. Falei, nem lembrava desse povo. Por nada, falecido Zé Baú, pintor Zé Baú e marido, falou, não, a nossa guarda é centenário. E aí custei aceitar, custei engolir. Lá um dia eu consultei bem, aí voltei, lembrei, não, gente, eu lembrei que meu pai fazia parte desse povo. Aí eu voltei lá na minha idade de criança, não, meu pai fazia parte desse povo, e meu pai sempre falava, ficava 3, 4 dias com esse povo, São Sebastião para Passabem, e vinha até Santa Maria, para Lourenço, Baú. E aí vim trazendo. Quando eu cheguei aqui no explosivo, falei, não, é esse mesmo, é esse povo. Esse povo agarrou. E aí veio o marido para o nosso lado. Inclusive aí, eu fui um ano. Foi um ano. Porque é para me contar a história minha, eu estou contando. É o seguinte. Aí eu comecei com o pessoal aqui da Vila Paciência, falecido Milton, e cara, assim, lá um dia. Eles iam fazer uma festa numa cidade de Cocais, e ele acabou me deixando eu para trás. Eu fiquei tão nervoso que eu passei umas 4 horas de barriga no chão, lá em casa, no piso, para mim não passar mal, para mim sofrer um derrame. De tão nervoso que eu estava. Que ele arranjou uns homens emprestados na Gabiroba e foi embora e me deixou para trás. Eu fiquei nervoso demais. Aí, coisa e tal, passado uns tempos, ele mandou o pessoal deles lá em casa me chamar, tal. Não, estou satando. Foi no domingo. Foi na segunda-feira, você pensa saber o que é a Senhora do Rosário, ia a pé. Na segunda-feira, ela me pôs eu frente a frente com ele, que ele era o capitão, lá em frente à rodoviária. Era a hora de nós soldar mão a mão assim, nós soldou normalmente, Salve Maria. E eu ainda lembrei, achando que ele ia falar alguma coisa comigo, ele não falou. Eu também não falei, não toquei no assunto. Vamos embora. Como foi no outro dia, a Senhora do Rosário me colocou de frente a frente outra vez, soldamos mão em mão. Ele não falou nada comigo, eu também não falei nada com ele. Aí ficou rodando. Foi mãe dele, os outros, não, você vai lá, bota para a guarda. E eu com aquela besteira, né? Falei, não vou. Eu fiquei cara a cara com ele no outro dia, não falou nada comigo, não falou nada. E depois eu fiquei sabendo que as meninas mesmo, tá aí, ó. As meninas falaram, não, passa lá na casa sob ato que ele vai. Não, ele deve ter indicado próprio e tal, pode tocar. Tocou. Aí, tudo bem. Passou o tempo. Ele não foi lá em casa, mas mandou gente lá. Eu não estava nervoso, não voltei para a guarda dele. Aí volta lá no marido. Marido, não, vamos formar uma guarda para nós lá no Eldorado. Eu fui um ano inteiro lá mas esperando ele, né? Dele ir em casa me procurar, né? Enquanto que ele não chega, eu vou lá. Eu estou indo lá, chegar lá, a Maria juntava 2, 3 meninos lá, pá. Não formamos nadinha de nada mesmo. Aí lá um belo dia, o senhor Gerardo Mendes me encontrou. Vamos comigo lá, fazer uma caminhada lá pro lado da Coab. Vamos comigo lá. Eu fui, desde a partir desse dia, a minha cabeça, eu vou acompanhar esse povo. Passei a acompanhar eles, até uns 30 anos isso. Passei a acompanhar eles, e aí já fui, cheguei e tal, passei a ser vice-capitão e tal. Aí, depois, passado um bom tempo, ele chega lá em casa, chorando igual uma criança. Mas não sei, meu filho. Aí eu também, ficou os dois chorando, ele chorando e que eu sou chorão. Ele chorando e eu chorando.
Pô, meu filho, senhor do Rosário, você está lembrado daquele dia que ela colocou nós frente a frente na rodoviária? Tô. Pois é. Era a hora de nós dois resolver a parada. Você não falou nada comigo. E eu estava esperando você falar, você não falou. Pois é, não. Eu aí virei para falar, professor, eu não vou voltar para a sua guarda, não. Estou com o seu Zé Margarida, na Água Presa. Mas o dia que você precisar no sanfoneiro, eu estou com você. Tá bem? Aí ele teve que engolir, né? Voltou e tal. Eu senti que ficou. Todas as vezes que eu vejo vocês, sua mulher, vocês na guarda assim que passa, eu fico todo sem jeito. Não, culpado foi você mesmo. Aí ficou naquela, né? Eu também fiquei com dó dele, mas não pude fazer, não, porque eu não podia largar o seu Zé, porque eu já estava com o seu Zé lá, eu tinha que ficar firme com ele. Ah, não, seu Zé. E eu fazia muita vontade, seu Zé, porque eu era tão assim, aquela boa vontade para dar continuidade no nosso trabalho, que seu Zé, nós temos uma folia aqui em Itabira, do João 23, que começou por seu Zé. Seu Zé falou assim: vamos lá na catedral. Ele arranjava 3 meninos lá e vinha para a catedral, e eu vinha acompanhando ele. Aí nós começávamos, nós temos uma folia que quem iniciou foi ele. Aí eu vinha acompanhando ele. E aí põe indo, pega seu Zé. Fala, foi a morte. E eu fiquei naquela. Agora eu tenho que manter o rojão com ele. A cultura congadeira, São Antônio, é uma cultura de resistência, persistência e de muita fé. Isso, o senhor pode falar um pouco dessa resistência, de onde que vem para a gente? O senhor vai confirmar, né, que nós já sabemos que os nossos antepassados passaram dificuldades, né, viveram momentos difíceis, e ela prevalece hoje com toda a dificuldade centenária, né, principalmente no estado de Minas. E diante dessa situação também, acabou conquistando um jovem, né, acadêmico nessa cultura. Fala também um pouquinho, Arlen, para a gente, e o São Antônio vai dar sequência da história dele. Tá. A gente ficaria aqui ouvindo o São Antônio a tarde inteira, né? Porque são muitas histórias, é emocionante. E aí o São Antônio falou uma coisa que eu acho tão legal, do sentido dele estar com a guarda do Sr. Margarida e o outro lá também, o Sr. Geraldo, né? De vir, então, não sair, mas, ao mesmo tempo, é uma irmandade, né? Mesmo que a gente não participe, a gente se ajuda. Isso eu acho que é muito legal. E é isso que despertou em mim, especialmente, o desejo de conhecer mais, sabe? Quando eu saí da faculdade com a coisa da dança, e eu ficava pensando, era muito forte a vontade de trabalhar com cultura popular, especialmente por ter vivenciado isso na minha infância também. Então, é isso que o Antônio fala, a gente pequenininho vai lembrando, né, dos cortejos de congado que tinha na minha cidade. Moçambique, né, em Contagem, em Betim, tem muita guarda de Moçambique. Então, eu acompanhava também e queria entender. Eu falei, como que a gente pode trazer isso, né, transformar isso para que mais pessoas pudessem ver? E eu acho que a maneira que eu encontrei, né, a gente acabou encontrando isso, é pesquisa, sabe? Trazer todo o conhecimento acadêmico, que é muito teórico, mas é lá dentro da sala. Mas quando você sai da sala e abre, é um outro mundo. E aí, nesse mundo, tem os Contadores de História, que é um livro que está aqui do nosso lado, que a gente vai buscar conhecimento, vai buscar inspiração para desenvolver o nosso trabalho. Aqui, né, especialmente com o Grupo Tumbaitá, aqui na cidade de Itabira, o grupo fez esse ano 26 anos de história. Então, e é um grupo que surgiu a partir das guardas de Marujo daqui da cidade. Então, é um trabalho, são frutos, né? O trabalho da Irmandade, das guardas de Marujo aqui da cidade, dão muitos frutos, muitos frutos. O Tumbaitá, com muito orgulho, é um fruto, né, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário daqui, das guardas aqui. E a gente fica muito feliz de ter na cidade
além da Irmandade, da associação, né, das guardas de Marujo, pessoas, um guardião, um baluarte, né, como você disse, iniciando a fala, da cultura aqui da cidade, a gente ter apoio para poder ir, para conversar, para saber lá de trás das histórias, do início, de como que isso foi formado, de como que isso foi feito. E é nesse lugar que a gente busca inspiração para o meu trabalho, que eu busco para o trabalho que eu desenvolvo. E especialmente porque já tive esse depoimento, né, de quem assiste um espetáculo, uma dança do que a gente faz, na hora liga ou sente esse arrepio, porque toda a pesquisa, toda a história da guarda a gente tenta retratar da maneira mais fiel que a gente consegue. E aí espero que isso sirva, né, para outras pessoas também se inspirarem e reconhecerem. Você falou disso, né? A cultura congadeira é persistência, é reconhecimento, e a gente se reconhece, a gente se ajuda. Isso é muito, muito, muito legal. Eu nesse caso, igual dando procedimento que você vem dizendo, é o seguinte: eu sinto um pouco preocupado dessa história, de esses jovens que nós temos hoje, está meio desanimado, sabe? Eu tiro a base para os meus filhos mesmo. O meu garotão está ali, podia ser um capitão de guarda, né? Mas quando ficava a vida inteira correndo atrás de Marujê e tal, só porque fartou o chapa um dia lá, ele falou: eu não vou acompanhar mais, não. Não, vou deixar para lá, não vou mexer com nada, não. E atrás dele apareceu um monte, que começa, coisa e tal. Depois, não, isso é coisa capunda, esse trem, essa coisa, não, você entendeu? Não deu continuidade. Então, eu sou um pouco preocupado, sim, porque ter um fio de linha acabar. E torno prisar. Chegou no pé de pomba aí no campestre, agarrou, porque estava acabando. Teve assim, acaba que não acaba, acaba que não acaba. Então chegou, tinha Marujeiro antigo, morava aqui no centro da cidade, aqui, então aí que pintou aquela luzinha do Zé Margarida. Aí que começou, aí veio o Zé Marito lá, aí que engrenou, de 76 para cá, que engrenou esse pouco que vocês veem aí, que nem hoje, igual eu torno para falar com o Sr. Zé, infelizmente, dentro de Itabira, não tem uma... Agora está pintando, dizendo Marujo, mas eles têm boa vontade. Mas não é um Marujo puro ainda, não. Que o Pedro não sabe nem cantar, eles têm boa vontade, mas não sabem cantar. Eu estou falando de mim mesmo. Estou falando de mim. Eu tenho boa vontade, mas não sei cantar. Então, eu não posso falar. É desse jeito. O Marujo, ele é, como o senhor fala, é um grupo mais simples. Eles são voltados mais para o clamor, para a oração. Fala mais um pouco sobre esse clamor, essa oração, né? Exatamente, porque quando a gente olha, nós temos lá na Serra dos Alves a primeira guarda de Marujo, que infelizmente não tem relato escrito, né, a data certinha que foi criada, mas são um grupo centenário, né, São Antônio? E fala dessa fé que consegue resistir todos os obstáculos, como o senhor falou. Os jovens começam uma certa idade, né? E depois que vai chegando um certo tamanho, fica com vergonha de continuar. Mesmo com essas dificuldades, os mais velhos não desistem. Fala para a gente o porquê dessa força que vocês trazem. O caso é o seguinte, essa força é uma força milagrosa, porque nós temos muitos irmãos e irmãs que têm feito o pedido do Senhor do Rosário e tem sido atendida. São Benedito, Santo Efigênio, tem sido atendida. Então, e eu espero que isso vai passando de geração por geração, em certas cidades passa de geração por geração, devido dos milagres que vem acontecendo. Então, eles acreditam, acredita que hoje, ou antigamente pelo menos, o pessoal parecia que acreditava mais, né? Porque até sobre um remédio, conversava com o Senhor do Rosário aí, esfregava uma folha lá, dava para o filho sarava, né? Mas hoje não, tem preguiça de esfregar a folha, não, vai buscar o comprimido, é o que está acontecendo. Então é o seguinte, mesmo que sabe, não,
Não, o comprimido é mais fácil. Não. Naquela época, não. Não, busca isso lá e tal coisa, esfregava lá na água, tomava, o menino sarava. Não, mas o Senhor do Rosário, tal, fazia uma oração lá, e em nome do Senhor do Rosário, São Benedito, que a criança sarava e ela ficava com aquela ferma fervorosa mesmo. O negócio é a fé, umas até hoje acredita mais na fé do que o próprio comprimido que ela vai dar para o filho dela. Entendi. Então, o senhor acabou de dizer que a fé é que está dando a resistência de continuar esse trabalho de vocês, que é um trabalho voluntário, né? Não tem, ninguém cobra para se apresentar. Agora, me fale sobre a expectativa do senhor diante desse movimento, porque os jovens, qual que é a expectativa da cultura congadeira para o senhor, para você, o Arlen, que a cultura popular, vocês falam um pouquinho para a gente? Você quer falar primeiro? Não, pode deixar eu falar. Então tá. Eu acho, quando o senhor Antônio fala do trabalho com jovens, eu acredito muito que no trabalho da educação aliado à cultura, sabe? Eu acho que as pessoas têm acesso à cultura através da educação e vice-versa. Eu acho que é uma via de mão dupla, assim. Nesse sentido, eu acho que escola é uma potência, porque são multiplicadores de informação. E eu acho que é esse trabalho na base, né? O senhor Antônio estava falando disso, da cultura popular, isso é muito legal, esses domínios do folclore, né? O chá. Tem até um episódio rapidinho que eu vou contar do... Clóvis Alvim foi um médico aqui da cidade, e ele escrevia no início do século da mortalidade infantil na cidade, que era muito grande aqui em Itabira. E aí tem uma curiosidade, que eu acho que tem a ver com o que o senhor Antônio acabou de dizer, que ele falava que as crianças morriam mais, foi um período que tinha muita mortalidade infantil, era muito grande. Porém, as crianças, filhas de pessoas com poder aquisitivo maior, são as que mais morriam. Porque quando ficava doente, o pai ou a mãe mandava o médico vir de Belo Horizonte. Isso no início do século, né? E aí a viagem de cavalo daqui até Santa Bárbara de trem até BH, demorava uma semana, mais ou menos, para o médico vir, para cuidar da criança. Muitas crianças não resistiam. Porém, os filhos, né, das pessoas com poder aquisitivo menor, que são as pessoas mais simples, mais humildes, quando a criança adoecia, ela fazia isso que o Antônio fez. Pegava um chazinho ali, uma folha, né? Isso conta as irmandades também, de fazer ali um preparado, um chá, a criança tomava, melhorava. Os filhos das pessoas mais ricas da cidade, não, meu filho vai ser cuidado por um médico. E muitas vezes a criança não resistia, mas era um chá. É medicina popular, é cultura popular, tá aí mais uma vez provando, né, da importância, como que é importante a gente dar valor à sabedoria. E aí, eu acho que os jovens, e aí eu falei dessa coisa que o senhor Antônio contou, porque eu acho que foi muito pertinente, e aí tem muito a ver com o chazinho que fazia e já cuidava, e ali com oração. Então, eu acho que os jovens, o que é necessário a gente fazer, o que a gente tenta fazer, é levar para a escola. Eu acho que quanto menor a gente tentar sensibilizar, sabe, para esse olhar, eu acho que é despertar esse olhar para a cultura popular. Porque é muito bonito, a gente lembra das músicas infantis que a gente cantava, a gente, quando traz música infantil, faz com criança, é claro que hoje é uma outra leitura, né? Eles estão ligados no eletrônico, mas isso eles lembram, minha avó cantava, eu lembro disso, olha, porque é nosso, né? É muito singular e é muito sensível, eu acho que a gente se arrepia quando vê uma guarda passando aqui, né, que é lindo, o som do tambor, como que arrepia a gente. Eu tento, dentro do trabalho que eu desenvolvo, despertar nas crianças, nos menores, quanto menor eu acho mais legal. Esse desejo, porque aí sim, aí eu acho que a gente consegue, com que pelo menos eles sejam públicos, de respeito, sabe, quando veio uma guarda passando, porque isso é muito comum, né, as guardas vão acabando. Isso é ruim, né? Eu acho que os meninos vão ficando mais velhos e tal, e é isso que você falou também. Mas dentro da escola, eu acho que a grande potência para trazer o jovem é despertar esse interesse, esse desejo. Que aí a gente vai, pelo menos, amenizando, né, seu Antônio, um pouco, né? Mas
Só para continuar um pouco aqui do seu caso, é o seguinte, essa parte é uma parte muito importante, porque ela influi muito nos nossos antigos, que fazia, para dar um empurrãozinho também, em nome do Senhor dos Atos, São Benedito, Santa Efigênia, vinha com as orações, né? Porque nós, toda a vida, isso é antigo, existia nossas benzedeiras, entendeu? Fazia a oração, fazia aquelas orações ali, e vinha o chazinho e tal, mas primeiro fazia a oração, em nome de São Benedito. Fazia... Você tem fé, tem que ter fé para você se curar. Então, você tem fé nesse chá? Tem. Tomava e... então, aonde que essa fé era mais fervorosa, mas até hoje tem. Eu tenho prova viva que eu tenho minha esposa, que ela é benzedeira. E tem dia que eu fico no meu cantinho só ouvindo as palavras que ela fala, e o povo que faz fila um atrás do outro, está chegando, uma mulher trazendo criança saindo, e eu fico observando. Está valendo. Por que está procurando ela? Tem hora que tira ela da cama, está valendo. Né? Porque está tirando ela da cama porque está valendo. Isso é uma coisa muito, muito séria, muito fina. E eu fico muito, assim, tem umas pessoas que põe a gente assim, meio chateado, mas eu, certo, deixa para lá. Porque nós temos muita gente que entende, dá valor à pessoa que chega, a pessoa, a cabeça está doendo, mas não sei o que, tal coisa, Dona Maria, faz umas orações para mim aqui, papai. Ela fala do jeito dela lá, e ainda fala, em nome de Jesus. Eu estou falando aqui minhas palavras, mas em nome de Jesus, Senhor dos Atos, São Benedito, que vai pôr a virtude aí, que vai ficar tudo bom. E assim acontece, eu fico no outro dia, passa no outro dia, chega assim, Dona Maria, estou bem, graças a Deus, e tal, papapá. O senhor falou que eu tinha que botar aqui 2 vezes ou 3, não sei, estou aí, tá lá, dá mais uma benção, né? Aí a pessoa sai tudo feliz, está valendo, porque senão não acontecia nada disso, né? Então, essa cultura nossa é uma cultura, para mim, é uma cultura muito valorosa, porque, então, eu considero fazer parte de uma cultura de grande valia. Porque, igual nós, voltando lá no nosso patrimônio, que é Itabira, eu considero esse trabalho nosso como uma cultura, como disse, é a cultura popular, mas é patrimônio histórico, porque a nossa história aqui, não só Itabira, em vários lugares da cidade, é uma história viva. Você vê que nas músicas e tudo, então a gente tem, inclusive nós temos, né, essa cultura, nós temos a cultura, né, como diz, eu vou e você vai, participar da cultura popular. Lá nós temos jovens, tem criança, né, fazendo parte da cultura popular. Então, isso é muito importante para quem dá valor a essas coisas, né? E aí vai indo, então, a gente voltando lá atrás, talvez, fica o sentido de muitos jovens não quer saber de acompanhar a gente. Então, fazer o quê? Mas na hora que doer o dente, ele vai botar, bom. Ele vai botar rindo, chorando, ele vai botar, ele vai me procurar. É desse jeito. Vendo o senhor falar assim, mas o Arley, essa cultura congadeira, ela é uma cultura que dá empoderamento às mulheres, né? Principalmente nos últimos anos. Antes a mulher não poderia ser líder, não poderia ser capitã, né? Não poderia. E hoje nós temos guardas aqui em Itabira que quem lidera são as mulheres. Então, dá um empoderamento às mulheres, né? Principalmente as mulheres negras, né? Mulheres que às vezes trabalham a semana toda, né, São Antônio? Mas tira o tempo para ir festejar junto com vocês. Fala um pouco do grupo que o senhor participa. A maioria são mulheres? Sim. A maioria são mulheres, porque, como diz, os homens estão na preguiça, são meio preguiçosos, então elas são mais firmes nas orações, então leva mais a sério. Mas a gente, hoje, você para manter um grupo, você não pode apertar demais. Você está com um garoto aí de 15, 16 anos, vai devagar com ele,
Porque se você apertar demais, exigir demais dele, ele te larga na mão. Eu tenho experiência própria, que se você exigir demais, ele te larga na mão. Ele fala, essa coisa de velho, né? Você entendeu? Igual fazia antigamente. Outros passaram, isso é coisa de preto. Mas hoje não é mais, não. É de quem tem a devoção. De quem tem devoção. E tem até a música. Isso é coisa de preto. Hoje não é mais, não. É de quem tem a devoção. Entendeu? Então, é uma coisa muito, muito valiosa. Mas tem algumas pessoas que não sabem dar valor. Fazer o quê? Cada um é cada um, né? O Arley e o São Antônio, essa cultura nossa é uma cultura que ela não tem nenhum preconceito. Você tem que ter a devoção, como o senhor acabou de dizer. Ela recebe criança, jovem, homem, mulher, preto, branco, né? Então, diante disso, fala o Arley, o Tumbaitá, como está na nossa cidade, mais um pouquinho. É bom falar do Tumbaitá. Então, Tumbaitá, 26 anos, né? Olha, muito tempo. Nasceu em 96, e aí, como eu estava dizendo antes, né, criado a partir das guardas de Marujo, daqui da cidade. E aí, eu trabalhei no grupo com o Tumbaitá de 2010 até 2017, e aí estou agora, novamente, à frente do trabalho. A expectativa sempre é essa, sabe? A gente está agora também levando para a escola. Então, esse trabalho de uma oficina em escola, né, despertou esse interesse, esse olhar na criança, no adolescente, no jovem, com a cultura popular. Aí sim, a gente traz para o trabalho dentro do grupo, para a teoria, para a prática, porque é muito importante a gente entender também, né? Não só reproduzir movimento, ou não só entender a história toda. Quando o senhor Antônio fala, o senhor Antônio, a gente teve a honra do senhor Antônio participar. Ele fez um vídeo em 2016, no espetáculo do Tumbaitá, falando um pouco da história, essa história que ele conta dos marujos. E aí eu acho, e dentro desse trabalho, eu acho que o que é mais importante é que todo mundo entenda, sabe? Da parte teórica e da parte prática. Porque é importante saber das histórias, porque são elas que nos trazem as memórias, que fazem a gente vivenciar, e especialmente aqui no nosso estado, né? na região sudeste, mas em Minas Gerais especialmente, a questão da religiosidade é muito forte, né? Existem muitas guardas aqui, Moçambique, Maruja, a gente falou um tanto, né? Então, elas sempre estão dialogando. E essa dificuldade, né, de ter os jovens, de trazer, ela passa por todo mundo, né? Privilégio só daqui não, tá? De Itabira, todo mundo. E acho que o Tumbaitá, ele vem desconstruindo isso, porque a pesquisa é feita, né, com a tradição, com as guardas, com o São Antônio. Eu fiz um trabalho de especialização, então eu fiquei viajando um tempo também, que é muito importante a gente ir em loco, né? Eu morei em Recife, morei em Porto Alegre e no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Minas Novas, onde a questão da cultura é muito forte. E aí você pega os extremos, né? Você vai para o Nordeste, é uma outra referência. Você vai para o Sul, por causa da influência que eles tiveram, é uma outra referência. E aqui no Norte, né, no Norte de Minas, aqui mais na região do Vale do Jequitinhonha, também é uma outra referência, que é diferente de Minas Gerais, do sul de Minas, que é divisa com São Paulo, que tem um grupo de Caiapó, que só tem lá, é em Minas, mas é lá no outro estado. E aí, quando eu falo, né, do trabalho do Tumbaitá, eu trago todas essas referências. Então, olha, em Minas Gerais, mas tem a zona da Mata Mineira, que tem um tipo de folclore, né, de cultura específica da localidade. Vamos para o norte de Minas, que é mais perto da Bahia, ali subindo, que é uma outra influência. Vamos para o sul de Minas, que é perto de São Paulo, que é uma outra influência. Tudo dentro de um estado só, né? E isso é muito legal. A gente fez um espetáculo baseado, né, nas danças daqui, da região sudeste, e sempre levando isso, com a pesquisa que é forte e apresentando para os meninos todas essas linguagens artísticas. Então, a gente canta, a gente dança, a gente toca. Então, só aí já tem, né,
três linguagens que vocês aqui nas guardas fazem tudo, né? Que vocês fazem um cortejo também, dançam, e a gente tenta reproduzir isso. Então, é um leque de possibilidades, de opções, e a gente vai trabalhando junto. Mas é isso, espero ter respondido. Sim, foi bem amplo. São Antônio, fala mais um pouquinho, acho que ainda temos mais um tempo, né? Tem mais um tempo aqui. Se eu quer falar sobre, teve algum momento, alguma apresentação que ficou marcante para vocês, para o São Antônio, para você, o Arley, que vocês recordam, que ficou marcante, alguma apresentação que vocês fizeram dentro do Marujo, dentro do Tumbaitá? Representação. Teve alguma história que marca? A apresentação dessa festa de Nossa Senhora do Rosário, ela teve uma mudança muito assim, grande para mim, porque teve um ano que a gente achou bem mais assim, interessante, mais bonito. Entendeu? Mas passados uns tempos, eu senti que não deu para a gente ficar assim muito satisfeito, não, porque a gente vê que umas pessoas faz parte, outros não fazem, que a minha marcância ficou o contrário, que é o seguinte, que eles precisavam do nosso povo itabirano valorizar mais. É que teve época de ano aqui que a festa Senhora do Rosário só dava marujeiro. Você podia contar assim, ó, o particular. Então, a minha marcância foi uma marcância assim, ao contrário. Então, o senhor quer dizer o seguinte, que isso ainda incomoda o senhor, da valorização da população em questão da festa do Rosário. Porque há uns anos atrás, você fazia uma festa aqui, você notava que o movimento era maior. Aí ficou assim, tinha ano que você viu o particular, o popular era maior. Depois foi caindo, e há ano que você via, você só contava marujeiro. Aqui tem me deu uma tristeza, quer dizer que é uma coisa ficou assim meio esquisito, né? Mas eu espero, mas o culpa não é de marujeiro, não. Eu vou deixar bem claro, é mesmo a administração. Porque um ano um administra melhor, outro acha que vai trabalhar melhor, acaba sujando mais, e aonde que atrapalha, entendeu? Aí o que aconteceu? Muito grupo passou época de festa Senhora do Rosário, não dava ideia, ia para outra cidade, é o que estava acontecendo aí. Teve época que nós ficamos aqui com uma guarda ou duas guardas para fazer festa Senhora do Rosário, sendo que eu mesmo. Teve gente que ficou mal suspeito. Quando você sai da nossa cidade aqui para fazer festa no outro lugar, e aqui, e nós com festa aqui, não está certo, não. Ah, não, mas o pessoal aqui não gosta de festa, não. Não olha, não, senhor. Vamos reunir lá o nosso povo lá e vamos trabalhar. Não. Aí, muito tempo aí foi indo, com muito eu falar, foi melhorando. Agora eu estou sentindo, parece que está querendo melhorar. Eu acho, é uma tristeza. Inclusive, eu cheguei a falar, meu compadre falou, engraçado, tinha que ter um jeito de fazer o seguinte, combinar com essas missas que acontecem mais perto da catedral, para poder o povo ficar mais voltado para cá. Porque era um absurdo. Quantas vezes que eu passei ali na saúde, quase que precisava de maneirar o tambor, porque estava no meio da missa lá. Aqui me dá uma tristeza, eu falei, gente, por que não teve um combine de mudar esse horário dessa missa? Agora nós passamos rasgando o tambor aqui, mas rasgando o duro mesmo, vai perturbar ele lá dentro. Hein? Então, faltou o quê? Faltou administração. Tem muita gente boa dentro da Bíblia, mas tem gente aqui que não fala nada, não. Quer abraçar as coisas, sempre tem capacidade para abraçar. É isso que está faltando.
E você, Warley, teve algum momento? Eu só ouço e concordo muito, muito, Sr. Antônio. Eu também acho que é muito importante ter um olhar mais sensível, sabe? Um olhar do poder público mesmo, que eu digo. Mais sensível para as manifestações de cultura popular. Porque é muito lindo, assim, né? E eu quero contar de um episódio que foi importantíssimo para a gente. 2012 foi o primeiro espetáculo do Tumbaitá. Foram 9 danças da nossa região sudeste. E aí, uma delas, a Batalha de Marujos, que aí eu conversei muito com o senhor Antônio, nesse período da montagem, a respeito da indumentária, das roupas, da história, porque isso tudo faz parte, não é só a dança. Então, para você montar a dança, é muito importante saber da história, saber de onde que vem, sabe? Quem é na cidade, que faz o trabalho que a gente desenvolve, para a gente ir visitar com o máximo respeito. E aí o senhor Antônio foi de uma... né, de uma gentileza, porque é o rei, né, o nosso rei do Rosário, é muito nobre, foi de uma atitude muito nobre de trocar essa ideia, de conversar, e a gente montou a Batalha de Marujos. E em 2014, fomos participar de um festival em Criciúma, Santa Catarina. Foi uma viagem muito legal, né, para o Grupo Tumbaitá, com vários países lá. Era um festival internacional, então tinha 15 países. E aí foi muito, muito legal para o grupo, intercâmbio. E aí a gente saiu desse festival com 2 troféus. Um troféu de grupo destaque do festival e um troféu como a segunda melhor coreografia do festival. E a coreografia foi a que foi pesquisada com o senhor Antônio. E aí levar a Batalha de Marujos, daqui da cidade, os Marujos, para a gente é uma honra, uma honra. E aí ser premiado no Festival Internacional no sul do país é sensacional. E daqui, e a guarda feita com o senhor. Então eu quero de novo, eu já agradeci, vou agradecer publicamente. Muito obrigado pela parceria, pelo apoio, pela conversa, por doar o conhecimento de uma maneira tão singela, tão simples e tão bonita. E as pessoas lá conseguiram ver isso através da dança pesquisada aqui. Então, a gente mantém. Então, se tem uma coisa que me orgulho muito, uma das coisas que me orgulho muito dessa relação com o senhor Antônio, é dessa parceria para o trabalho do grupo. Então, lá em Santa Catarina, eles viram a Batalha de Marujos daqui do senhor Antônio, que a gente levou com o maior respeito, com o máximo respeito. Tivemos um prazer gigante de levar. E o troféu estava aqui exposto até semana passada, que a gente guarda com muito amor, porque é uma lembrança muito especial, feita daqui da cidade para fora. Então, eu fico muito alegre. E a partir daí também, a gente sempre está conversando, vamos montar um trabalho, então a gente sempre busca as referências todas. E todo mundo que dançou a batalha sabe das histórias todas, porque isso é muito importante, contextualizar. Então, não só reproduzir o movimento, como eu disse, mas saber da história que ele falou. Então, quando a gente dançou, era muito mágico, assim. E foi um momento muito especial, muito especial. E muito obrigado de novo. Eu fico muito satisfeito de saber dessa pequena história, né? Porque a gente, menos o nome da gente foi mais longe um pouco, né? Foi mais longe. Você fez eu lembrar dos dias que nós tivemos nos Estados Unidos, aqui é uma história que nós fomos levar a Missa Conga lá nos Estados Unidos. Não, Tempo? 5 minutos? Dá tempo se eu falar. O senhor quer falar um pouquinho sobre a experiência do senhor na viagem dos Estados Unidos? Então, você falar, eu estou lembrando, nós tivemos o privilégio o professor Eric, ele pesquisou mais de 3.000 marujeiros aí e descobriu lá em casa para bater um papo comigo. Ele bateu, Antônio, eu descobri, eu conversei com várias pessoas aí, deu mais ou menos nessa Minas Gerais, deu acho que 3.000 e tantas pessoas. E ele chegou lá em casa um dia, lá e falou comigo, vou levar vocês uns dias lá nos Estados Unidos. E eu entrou aqui, saiu o cara, não estava acreditando, não. Aí passou uns 60 dias, um pouco, nós chegou
não sei se foi Stael que chegou lá em casa, uma das meninas chegou lá, essa, Beata, é verdade, vai acontecer mesmo. Aí eu comecei a acordar, será que vai mesmo? Aí, com um pouco ficou forte, mas a Rosângela chegou e disse, não, vai mesmo. Aí eu fiquei acreditando, e nós acabou indo lá, e graças a Deus nós... Levou, e disse que tinha um moço lá que tinha 12 anos que pelejou e não conseguiu. E aí a Rosângela chegou lá e conquistou o padre. Deixa eu não fazer. Foi como muito difícil. Eu não achei muito difícil, não, mas não estava sabendo cantar direito. Mas na hora eu cantei. Na hora eu cantei. Eu peguei, o que eu fiz? Falei, se nós veio aqui para trazer esse símbolo para aqui, tem que ser gente daqui. Aí, o que fez? O professor que nos levou, eu falei, você vai ser o rei. A menina que atendeu o nome, a professora, falou, você vai ser a rainha. Coitada, ela ficou tão emocionada que ela até chorou. Neuza, vai ser. E no dia, na hora, a Rosângela vai lá conquistar o padre lá. eu falei com ela, eu falei com tu, cuida da nossa rainha, que é a professora, né? Você coloca naquela sala, ela levou ela para a sala lá, e o professor, você vai ser o rei. Eu levei a capa e tudo, meu filho. E aqui, ele coroa e tudo. E Rosângela está lá pela janela. Eu falei com os meninos de Minas, vocês vai ser marujeira hoje, hein? Não tem negócio de menina de Minas, não. É marujeira. Vocês lá mudou o tom diferente, bater diferente. 14 caixas, menino. Aí eu peguei, coloquei o professor lá no canto, vesti a capa tudo direitinho, e ela vestiu a capa da rainha e do rei, tudo direitinho. Aí eu gritei, tudo, coroa, tudo. E o professor, o secretário de Cultura do Estado, o João Miguel, talvez você esteja falar, né? O Miguel, naquela época, estava na coisa de Belo Horizonte. Aí eu descobri. Crepe falou, não, ele é sanfoneiro. Eu falei assim, não, hoje eu não posso ser sanfoneiro, não. Ele vai ser o sanfoneiro. Eu falei, João Miguel, você vai ser o sanfoneiro que hoje estou por conta. E hoje estou por conta de andar para lá, para cá. Não sei aonde que tirei a música, menino, e cantei. Meu filho, tirei ele lá, a Rosângela está lá pelejando lá com o padre, lá, coitado, eu falei assim, eu coloquei esse ponto, e nós temos que andar como daqui no hospital, mais ou menos. Pouco mais, naquela subida assim, para chegar na igreja. Preparando, Aí que tem, né? Já cantei lá. Senhor, ei, sai cá para fora. Senhor, ei, sai cá para fora. Você entra no Renato, que Marujeiro vai-se embora. Você entra no Renato, Marujeiro vai-se embora. Aí ele veio trazendo, eu tirei lá de dentro, trouxe ele, coloquei ele na fila que as meninas de Minas tinham feito, né? Fez uma fila bonita. Chamei a rainha, cantei para a rainha. Dona Rainha, sai cá para fora. Dona Rainha, sai cá para fora. Você entra no Renato, Marujeiro vai embora. Você entra no Renato, Marujeiro vai embora. Aí ela entrou e as meninas viu na caixa, meu filho. Você viu 14 tambores naquele tempo, num tempo que não chegou na janela para olhar. Chega na viu, aí levei, entreguei para a Rosângela na ponte lá. Realmente, quando a gente relembra essa história, a emoção, né, desperta na gente. Eu falo que a cultura congadeira, ela mexe com o íntimo da gente. Quando você presta atenção, você já está envolvido totalmente. Então, hoje eu me considero congadeira, né? Antes eu ficava às escondidas, né? Hoje eu me considero congadeira. Quero aprender a tocar, né? Ajudo a cantar quando necessário. Estou ali para incentivar o pessoal, porque a maioria, às vezes, depois desse momento de pandemia, né, nós perdemos muitos irmãos congadeiros. E, diante dessas perdas, várias guardas ficaram com deficiência de componentes, né? E não pode desanimar. Hoje, aqui em Itabira, né, São Antônio, nós temos 10 guardas de marujos, mais uma guarda de folia de reis. Então, eles têm festas todos os finais de semanas, nos arredores de Itabira, cidades vizinhas, que convidam.
Então, São Antônio, diante dessas dificuldades que nossas guardas enfrentam, o que o senhor espera do poder público a partir de agora? O senhor quer me falar um pouquinho? O Arlen também, o que você espera da cultura popular diante da visão do poder público? Quer falar primeiro, Arlen? Pode. Você? Pode. Olha, eu espero uma tensão muito maior, sabe? Existem... E aí você trouxe a coisa da pandemia, Rosângela, e realmente foi um período muito ruim, assim, né? Especialmente para a cultura popular, sabe? Eu acho que além das perdas, né, que fizeram com que muitas guardas deixassem de existir, isso é uma pena, mas eu espero atenção, sabe? Tem um dado também do Estado de Minas Gerais, dos editais que foram lançados. A cultura popular é o nicho que menos teve acesso, sabe? Para poder valorizar, para cuidar da indumentária, para poder ir para viajar, ir para cidades próximas, para fazer uma festa mais elaborada. Isso eu acho que isso foi detectado, então existe já essa atenção da Secretaria do Estado em desenvolver editais específicos para a cultura popular, sabe? Editais de premiação dos mestres, que eu acho isso um ganho. Isso é muito importante, porque isso faz com que tenha manutenção na guarda. Porque precisa, né? Isso, para sair para uma cidade, então tá todo... fardado, né, todo bonito e tal. Isso tudo é importante. Eu acho que quanto mais o poder público olhar com atenção para esse nicho, né, que é a cultura popular, e que sofre tanto, especialmente pela falta de acesso aos editais, ou alguma forma de valorizar mais a cultura popular. Então, eu espero muito, assim, concordo com o que o senhor Antônio disse, e aí reforço isso, que ele já falou aqui atrás, da atenção. Eu acho que o poder público precisa ter atenção, especialmente com cultura popular. Muito, assim. Fica esse desejo, né, de que isso aconteça em breve. Eu espero também que eles valorizam mais, né? Então, dá mais atenção para o grupo que tem na nossa cidade, que é uma cidade, ela é rica em tudo, graças a Deus. Então, eu espero que eles venham dar continuidade, está dando o valor e continua valorizando, né? Que seja ele o que for quintar, sempre manter, saber valorizar o que nós temos aqui em Itabira, que é muito importante a nossa cultura popular. O São Antônio, Beato, o Arlen, eu quero agradecer, né, esse bate-papo. A gente tem assunto para falar. Eu falo muito, gente, falo muito. Né? Eu me segurei aqui para não tomar a palavra de vocês, mas só agradecer mesmo, primeiramente, a Deus, a Nossa Senhora, né, e os nossos santos e santas por estarmos aqui. Não é por acaso, né, de termos sido convidar vocês dois a participar desse bate-papo. Muito obrigado, viu, São Antônio? Mesmo em repouso, o senhor tirou um tempinho para vir aqui. O Arley também, agradeço a atenção, muito obrigado. E boa noite.